Olá, gente! Vamos começar então com a nossa primeira aula. Eu separei e organizei todos os módulos com aulas para vocês, de acordo com os assuntos que mais caem no Enem, até porque a gente está há pouco tempo no Enem e a gente precisa ser rápido para, de fato, melhorar a nossa nota em matemática. Ok, um dos assuntos, na verdade, o assunto que mais caiu no Enem até hoje foi basicamente o assunto de razão e proporção. Razão e proporção é um assunto muito grande que envolve ali muitos tipos de questões diferentes, porque a partir dele a gente vai conseguir fazer questões, por exemplo, de escala, de regra de três, certo? Simples, composta. Razão e proporção englobam uma quantidade de questões gigantesca e principalmente o tipo de questão que vai nem pouco. Então, por isso que a gente vai trabalhar ele inicialmente. Eu vou dar nossas aulas, elas sempre vão acontecer da seguinte maneira. Então, eu vou fazer a explicação do quadro, com um resumo breve ali, certeiro, do que mais se cai, das fórmulas que vocês precisam saber, que precisam ter anotadas, certo? Então, o que eu colocar no quadro é para você separar um papel ali, separar um post-it, né, daqueles assim de meia folha, anota tudo que eu anotar no quadro de forma bastante organizada. Depois que a gente tiver essa aula inicial, a gente vai ter também a resolução de questões do próprio Enem, de razão e proporção, para vocês terem uma noção de como cara. E aí depois é basicamente mão na massa fazendo simulado e continuando fazendo questões ali. Mas essa introdução de assunto por assunto, vocês têm que ter organizados, é fundamental para essa reta final. Vamos lá então começar. Então, o que é a razão e proporção? Razão é basicamente um quociente entre duas grandezas. Por exemplo, a razão entre 1 e 2 é 1/2, que é igual a 0,5. Deixa eu só pegar o piloto aqui, tá? Vamos lá. Então, a razão entre 1 e 2 é 1/2, né? Uma fração ali, que é igual a 0,5. E proporção é basicamente a igualdade entre duas razões. A proporção ela pode ser dividida em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A gente já vai ver esse daí. Mas, continuando, o que a gente tem? Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, se você tem o número A e o número B, certo? A razão entre eles é igual à razão entre outros dois números, C e D. Lembrando que incógnitas na matemática indicam que pode ser qualquer número, né? Então, significa que aqui a gente tem a proporção, certo? Elas são diretamente proporcionais, essas grandezas aqui. E aí a gente pode colocar também algumas questões específicas, uma legenda para indicar isso, constante de proporcionalidade. Geralmente a gente chama de K, certo? Ok, então o que são grandezas diretamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que, na medida que um elemento ali da questão cresce, o outro também vai crescer, de forma proporcional. As grandezas inversamente proporcionais são o contrário. Na medida que um cresce, o outro diminui. Então, assim, esse tipo de questão cai bastante. Eu vou dar um exemplo bem breve aqui, só para vocês terem uma noção mais ou menos, bem bobo também, digamos assim, só para vocês conseguirem entender e pegar o cerne da questão. Então, por exemplo, vamos supor que você foi numa quitanda. E aí, dessa quitanda, você descobriu ali que comprando 3 maçãs, você iria pagar 7 maçãs reais. Você iria pagar 12 reais por essas 13 maçãs. Aí você precisa descobrir quanto que você pagaria comprando 6 maçãs, certo? X, então a gente chama aqui de X. Como eu falei, estou dando um exemplo muito simples e para quem não sabe nada conseguir entender essa ideia. Depois a gente vai fazer questões do Enem ali no próximo vídeo, certo? Então, o que a gente tem que analisar? Ó, em qualquer regra de três, em qualquer questão de razão e proporção, você sempre tem que ter muito bem na sua mente, tem que ter muita atenção de que a gente tem que colocar a grandeza, certo? Embaixo daquela correspondente a ela. Então, por exemplo, quantidade de maçãs embaixo da quantidade de maçãs, preço em reais embaixo de preço em reais. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui maçãs e aqui maçãs também? Não poderia, eu faria totalmente errado. Então, o que a gente vai analisar? Para só. A gente vai colocar aquela seta para cima, certo? Na parte da incógnita, que é o preço ali das maçãs, e aí você vai pensar comigo. Na medida em que eu compro mais maçãs, meu preço vai aumentar ou vai diminuir? Na medida que eu compro mais maçãs, meu preço vai aumentar. Então, elas são o quê? Elas são diretamente proporcionais, certo? Como que eu resolveria isso? Basicamente, uma regrinha de 3 simples, cruz credo. Esse valor vezes esse vezes esse. Então, vai ficar o quê? 3x, que é igual a 6 vezes 2. 12, né? Desculpa. Então, 12 vezes 6. Faremos aqui, 6 vezes 2, 12. Só 1.000. 6 vezes 1, 6. Mais 1 subiu 7, 72. 72. Tá multiplicando, ele passa para lá, assim como você o verso, né? Então, se tá multiplicando, esse número vai passar para lá dividindo.
x vai ser igual a 72 dividido por 3. Meu x vai ser igual a... Vamos fazer aqui essa continha. 72 dividido por 3. Aí, fazendo a conta de divisão simples, que a gente tem que analisar, 3 vezes quanto que dá 7, ou perto de 7? 3 vezes 2, que vai dar 6. Fazendo a subtração, 6, 7 menos 6, 1. 10 no número que tá lá, então 12. Aí agora vocês perguntam, 3 vezes quanto que dá 12, ou perto de 12? 3 vezes 4, que dá exatamente 12. Fazendo a subtração, a gente vai ter que zero. Então, significa que 72 dividido por 3 é quanto? 24. Resolvido aqui, excelente raciocínio que eu criei para vocês. Comprando 3 maçãs na Mutanda, a gente paga 12 reais. Mas comprando 6 maçãs, a gente vai comprar quantas? 24. São proporcionais, porque na medida em que a quantidade dobra, o valor também dobra. Tranquilo? Aí agora, a gente pode trabalhar também com a ideia de... Deixa eu pegar o apagador aqui, tá? Agora, a gente vai trabalhar com a ideia, vocês se apagam, anota os exemplos, tá, gente? Então, lembrando novamente, qual vai ser o seu trabalho aqui? Primeiro, entender muito bem. Vai pausando o vídeo, certo? Se necessário. Anote em meia folha de papel ofício esse resumo aqui rápido. E anote também os exemplos que eu tô dando pra vocês. Porque quando você for pra resolução de exercícios, que a gente tem que ter muita prática em exercícios nessa reta final, você vai conseguir entender também o que a gente está trabalhando aqui. Mas vou apagar aqui essa parte só para explicar para vocês uma outra grandeza. Repara só. Repara só. Ó. Analisa comigo a seguinte situação. Vamos supor que daqui da minha cidade, certo? Para uma cidade, vamos lá, Salvador. Que daqui para Salvador, trafegando ali a uma velocidade, de 100 km por hora. 100 km por hora, certo? Eu vou gastar um tempo em horas, vou colocar aqui um tempo em horas de 2 horas. Vamos colocar 2 horas, certo? Aí ele me pergunta na questão quanto tempo eu gastaria se eu aumentasse a minha velocidade, se a minha velocidade agora nova fosse para 120 km por hora. Olha só que simples. Repara só comigo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar ali, na nossa regra de 3, o que ele está pedindo no enunciado que a gente criou, certo? Então, basicamente, repara só. O que a gente tem aqui? Deixa eu ver onde que eu vou colocar. Vou colocar aqui em cima, tá? Então, o que ele me falou? A 100 km por hora, sempre velocidade abaixo de velocidade, tempo embaixo de tempo, a 5 km por hora, eu vou gastar o quê? 2 horas para ir de um lugar até o outro, certo? Agora, se eu aumentar minha velocidade para 120 km por hora, eu já gastar tanto tempo, vou chamar de X. Só que aí agora a gente vai fazer aquela mesma linha de raciocínio, que é colocar uma seta para cima, na de volta, certo? E aí você vai se perguntar aqui, para só. Na medida que eu aumento a minha velocidade, a minha distância ela vai aumentar ou vai diminuir? Pensa só aí, logicamente comigo. Pensa aí e me dá a resposta. O que você imagina disso? Repara só. Pausa o vídeo se for necessário. Na medida que eu aumento a minha velocidade, o tempo para chegar até determinado lugar vai aumentar ou vai diminuir? Se eu aumentei a velocidade, o tempo vai ser menor, vai? Então, significa que nesse caso, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. E aí, como que a gente resolve uma regra de 3 desse tipo? Fazendo o contrário aqui do que a gente faria na outra regra de 3. Na outra regra de 3 seria um cruz-trega, né? Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Nesse caso aqui, a gente vai trocar, vai fazer da seguinte maneira, ó. 100 vezes 2, ou seja, os 2 de cima, certo? Igual aos 2 de baixo. Então, vai ficar basicamente o quê? 100 vezes 2 igual a 120x. Pronto. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter basicamente 120. Ou 120, eu penso uma coisa e falo outra, mas vamos lá. 100 vezes 2 é 200, que é igual a 120x. Mesma coisa, tá? Multiplicando, passa pra cá dividindo. Então, vai ficar x igual a 200 dividido por 120. Resolvendo agora essa divisão, o que a gente vai ter? Corta 0 em 0, certo? E aí a gente vai dividir aqui. 20 dividido por 12. Fazendo essa divisão, o que a gente vai ter? 12 vezes quanto que dá 20 ou perto de 20? 12 vezes 1, né? Porque senão vai passar, vai dar 12.
Então, aqui fazendo a subtração, esse é um número 0 é menor que 2, então a gente tem que pedir emprestado. Então, vai ficar 10. E aqui pegou um emprestado de lá, aqui está 1. 10 menos 2 dá 8. 1 menos 1, 0. Aí, o que a gente pode fazer aqui agora? Esse número daqui que sobrou, ele é menor do que o 12. Então, eu posso acrescentar um 0 e colocar um vínculo no resultado. E aí, eu continuo, né? 12 vezes quanto que dá 80 ou o metro de 80. Vamos testar aqui. Deixa eu analisar. Então, 12, a gente tem que fazer mesmo testando, né? Então, 12 vezes 5, para ver quanto que dá. 12 vezes 5, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5 mais 1 subiu 60. Ainda dá para ir mais perto, né? Eu sei que 60 mais 12 vai dar 72. Não sei disso? Então, vai ser o quê? E aí, depois vai passar basicamente por 6 aqui, que vai dar 72. Fazendo a subtração, a gente vai ter aqui um 8 com o resto, certo? Mas aí, se você reparar, a gente vai ter uma dízima, né? Eu vou continuar ali 1,6666666. Então, a gente pode parar aqui. Significa que o quê? Significa que, basicamente, se eu aumentar a minha velocidade para 120 quilômetros por hora, eu vou gastar qual tempo? Eu vou gastar um tempo de 1,6 hora aproximadamente. Conseguiram entender, então, gente, essa ideia inicial de tamanho e proporção? A gente sempre tem que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Lembrando que, na maior parte das questões do Enem sobre esse assunto, a gente vai trabalhar basicamente com uma análise geralmente rápida, certo? E dessa análise rápida é a interpretação mesmo da questão, que a gente tem que tentar fazer da melhor forma, da forma mais rápida possível. Então, já aparece claro que a próxima aula vai ser resolvida as questões do Enem de razão e proporção